Se eu estou aqui hoje, a culpa é de você, brasileiro, porque o Jeep Renegade tem o Brasil como seu mercado de maior sucesso, tanto que hoje ele só é fabricado lá em Goiânia, em Pernambuco, e em mais nenhum lugar do mundo. Essa primeira geração do Jeep Renegade estreou no Brasil em 2015, então está completando 11 anos de mercado neste mês de abril. E isso quer dizer que em 11 anos ele está partindo para o seu quinto visual, considerando o visual do lançamento, é a quarta atualização estética pela qual o Renegade está passando, e mesmo com essa idade, essa longevidade no mercado brasileiro, ele ainda vende muito, e agora tem um conjunto híbrido leve disponível a partir das versões intermediárias, na verdade apenas nas versões intermediárias, porque nem a nova versão de entrada Altitude, já adianto que a versão Sport virou camiseta de saudade, ela saiu de linha preparando a chegada do Avenger, e a versão Willys, a versão 4x4, também não tem sistema híbrido leve. Mas esse Saara tem, e eu vou te mostrar todos os detalhes a partir de agora. Mas antes de eu seguir, dá aquela força e se inscreve aqui no canal da Quatro Rodas. Clica no sininho para você receber as notificações e os avisos toda vez que houver um novo vídeo por aqui. E você também pode assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas e receber a revista na sua casa por meio do link na descrição do vídeo ou apontando seu celular aqui no QR Code para você ir direto para a página de assinatura. Vamos lá! Sim, eu falei híbrido leve, mas essa atualização visual deixou o Renegade com cara de elétrico. Ele foi beber na fonte do Recon, que vai ser um Jeep bem off-road elétrico. Essa grade de 7 fendas, agora ela é toda fechadinha, tem apenas umas tomadinhas laterais aqui, mas isso aqui é coisa que a gente acharia normal em um carro elétrico. Ainda mais se essa barra aqui fosse iluminada, não é, só um aplique metalizado. Trocaram também o farol, que passa a ter esse aro com cortes ali, com certas marcas, para não parecer um aro contínuo, mas ainda é full LED. E o para-choque ganhou linhas mais quadradas, ganhou arestas nessa borda plástica e ficou bem saliente. Mas eu te garanto que isso daqui não aumentou tanto o comprimento do Renegade. Na verdade, ele chegou a 4,27 m, o que quer dizer que tanto esse para-choque frontal quanto o traseiro, que também está indo por essa linha de estética, eles aumentaram só em 1 centímetro o comprimento anterior do Renegade. O fato é que deixa a frente mais robusta, né? Tem essa tomada de ar aqui que deixa bem evidente essa restilização, não é como as outras que para muita gente passaram batido, mas a grade já era mais estreita desde a última atualização. Eu vou falar de várias simplificações lá na cabine, isso já é um spoiler, mas aqui no cofre do motor não tem tanta simplificação assim. Dá para ver até inclusive que eles mantiveram as duas travas de capô, talvez não pudesse ser diferente, mas mantiveram. Isso é uma coisa que os Volkswagen até começaram a perder nas últimas atualizações. E tem o fato do motor, a partir da versão Longitude e também nessa aqui Saara, passarem a ter um sistema híbrido leve, e nesse caso de 48 volts. É 4 vezes a tensão do sistema híbrido leve de 12 volts de Fiat Pulse, Fiat Fastback e dos Peugeot 208 e 2008, e também do sistema que vai estar no Jeep Avenger, que direcionou muito essa atualização. Mas o fato é que sim, tem mais um motor elétrico, né? Um BSG, um assistente de partida que também impulsiona o motor, dá uma assistência em momentos de necessidade de torque ali agregado. É mais robusto por ser de 48 volts e justamente pela tensão maior ele consegue entregar até 15,5 cavalos e 6,5 kgfm de torque. Então é uma força mais consistente para assistir o motor 1.3 turbo, que é o mesmo de antes, com 176 cavalos, teve uma redução de potência já há alguns anos, e os 27,5 kgfm de torque. Justamente por entrar em momentos mais oportunos, mas não necessariamente de maior regime, a potência máxima do motor não muda, mas o consumo só melhora na cidade. Coisa de 5% de melhora na cidade, enquanto na estrada, na verdade, houve uma perda.
mas eu falo disso na hora que for dirigir o carro. O fato é que é um conjunto bem conhecido, com o câmbio automático de 6 marchas atuando. Também por isso não existe desconexão entre o câmbio e o motor, como poderia acontecer em outros carros híbridos leves de 48 volts, e isso certamente melhoraria o ganho de eficiência energética. Esse sistema de híbrido leve de 48 volts depende de uma bateria e de íons de lítio com uma capacidade maior do que a de um sistema de 12 volts da Stellantis. Ela tem 0,82 kWh de capacidade e, por trabalhar com 48 volts, ela tem uma corrente menor do que a da bateria de chumbo. São 19,5 Ah, enquanto essa daqui tem 72 Ah. E a relação entre elas não é tão simbiótica como na versão de 12 volts. Na verdade, trabalha mais isolada a bateria de lítio dessa daqui de chumbo. E aquela de lítio é que vai carregar essa aqui de 12 volts. Existe inclusive um inversor DC-DC em vez de um AC-DC, justamente porque esse BSG ele trabalha com corrente contínua e não com corrente alternada, como na de 12 volts. Eu não quero entrar muito nesses detalhes técnicos para não ficar muito árido esse assunto, mas o fato é que esse carro tem um sistema start-stop trabalhando com um sistema híbrido leve, e a bateria é uma EFB e não uma AGM, que seria mais cara, mas é a mais sofisticada para trabalhar com sistemas de regeneração e de recarga e demanda energética mais acentuada como aqui. Talvez porque ela fique mais refém da bateria de lítio do que no outro sistema. Mas as outras também usam EFB. A durabilidade é menor, mas o custo também é mais baixo. E eu acho que eles se preocuparam muito com o custo nessa atualização do Renegade. Vamos continuar circulando por ele. Na lateral, o que muda? Todas as versões passam a ter o teto pintado de preto, se o carro não for preto, né? Inclusive a versão de entrada à altitude, e o desenho das rodas mudam. Podem ser de 17, como na versão de entrada, ou 18 na Saara e na Longitude, e também 17 na 4x4, porque ela precisa de mais pneu. Na traseira, aí sim tem mudanças mais significativas. Lanterna vai para mais uma abordagem do xizinho que remete ao tanque que era colocado no Jeep CJ décadas atrás. A linguagem já que foi meio que transformada em personalidade para o Renegade, e o para-choque também está diferente, segue aquelas linhas mais quadradas, mais salientes também no carro, mas aquela coisa, né? Depois, acho eu, né, depois da experiência em chamar Fastback e Pulse de híbridos, a Jeep preferiu chamar esse Renegade de MHEV, Mild Hybrid, né? Híbrido leve, que é o que de fato ele é. Não vende como um híbrido, tem certos benefícios de híbrido em alguns estados, como IPVA mais barato, ou em São Paulo isenção de rodízio, mas é a identificação correta, até preparando para no futuro voltarem a ter, né, híbridos mais robustos, porque não existe mais Cherokee 4xI, Compass 4xI no Brasil. E aqui o porta-malas que todo mundo conhece, um porta-malas de 320 litros, não é grande, mas é altinho, tem um vão bom e tem as redinhas aqui na lateral para melhorar um pouco o convívio. Step de uso temporário com uma caixa de isopor, e é isso. Enquanto não mudarem a plataforma de um Jeep Renegade, isso aqui não vai mudar também. Aqui atrás continua a mesma coisa que a gente sempre conheceu em um Jeep Renegade, porque os 2,57 m de trechos foram mantidos. Mas, enfim, se não há mais espaço para perna, pelo menos colocaram saídas de ar-condicionado traseiras finalmente nesse carro. Tem 2 portas USB, normal e C, até mesmo porque esse console veio do Compass. Só que isso daqui só está disponível a partir da versão Longitude, que custa R$ 158.690 agora no lançamento. E itens como banco de couro também. Só que o teto solar panorâmico só aparece nessa versão Saara, que custa R$ 175.990. Então o Renegade ainda consegue ganhar um precinho, né? Vai escalando aí em preço. Mas isso ainda significa uma redução na comparação com os últimos preços da linha 2026. Enfim, banco de couro, a porta continua, quer dizer, a porta passa a ser de tecido aqui na traseira também.
E de resto, é o Renegade de sempre. Tem a luzinha aqui para iluminação, tem as alças no teto, isso foi preservado, mas ainda não dá para colocar mais do que 4 pessoas aqui atrás. E, sendo bem sincero, questão de espaço nunca vai mudar no Renegade. Você vê de cara que esse painel está completamente diferente. Ele segue um pouco até o que se vê no Jeep Compass, mas não se deixe levar pelo visual. Muitas das coisas aqui são reaproveitadas, mas na verdade elas são umas versões simplificadas de tudo. Esse aqui é o console de um Jeep Compass, mais antigo, mas é o console dele. Não tem nenhum acabamento macio na lateral, mas é o mesmo conceito, mesma alavanca de câmbio, freio eletrônico aqui. Não tem o brake hold, né, que, enfim, seria um bom avanço, mas tem um compartimento para smartphone maior, tem a ventilação aqui também. As saídas de ar centrais, que nos últimos 10 anos estavam aqui em cima, desceram, ficaram abaixo da central multimídia, que é praticamente a mesma do Compass, com 10,1 polegadas, e até um sistema melhor. É uma evolução em termos de conectividade. Isso daqui tem memória interna, tem tela maior, é mais rápida, tem mapa nativo, os botõezinhos aqui embaixo e a saída de ar aqui. O comando do ar-condicionado fica mais estreito, né? Tem 2 zonas de temperatura nessa versão Saara, mas uma coisa que me pegou demais e que era uma coisa que eu valorizei muito no Renegade nos últimos 10 anos é que esse painel agora é de plástico rígido. O Renegade sempre teve um painel emborrachado, era um destaque dele no segmento, mas agora eles deixam o painel emborrachado só para um Chery Tiggo 5X, o concorrente chinês, que custa praticamente o mesmo preço inicial. Na verdade, a versão Altitude, que nem é híbrida, custa R$142 mil, que é o preço de um Tiggo 5X Pro, a versão mais completa dele. Entregaram de mão beijada, isso era uma grande qualidade do carro, eles resolveram mudar o conceito todo do painel. Vendem isso como, olha, como o nosso painel mudou por completo e tem materiais mais reciclados e menos pegada de carbono, mas o painel agora é mais simples. O que tem de macio é essa faixa aqui, que é sempre um tecido, e a cor do tecido muda de acordo com a versão. Fica mais escuro na Altitude, fica esverdeado na versão topo de linha 4x4. E aqui também plástico, plástico, plástico. O Black Piano fica só aqui, ao lado da alavanca do câmbio. O painel de porta também recebeu tecido, onde antes havia um vinil. Vinil mais durável, vinil que suja menos. Mas agora essa faixa toda de tecido. E para não dizer que o painel de porta não mudou, agora tem uma linha que começa aqui, passa por cima da moldura, mudou um pouquinho só. Fica mais marcada essa curva no painel de porta, mas é mero detalhe. É legal visualmente, né? Mas não dá para dizer que isso daqui é uma evolução. Eu acho que é uma piora. E embora muito das linhas sigam o Compass, não é exatamente o painel de um Compass, e o quadro de instrumentos segue com 7 polegadas, é o mesmo quadro de antes. As formas mais cheias de arestas, né, que se vê do lado de fora, também se repetem no mostrador do contagiros, do velocímetro, entre os grafismos que você pode selecionar aqui na tela. Mas enfim, tem ainda ajuste de altura e profundidade. Essa versão Saara tem banco com ajuste elétrico, inclusive com ajuste lombar elétrico. Em termos de equipamentos, o Jeep Renegade continua sendo um carro de destaque no segmento, mas uma coisa que realmente destacava ele no segmento, que era o acabamento do painel, piorou. Aquilo que acontece com um carro depois de alguns anos, né? Ele chega num auge e depois começam a cortar custos, a simplificar para manter o carro, a longevidade do carro e talvez brigar por preço, enfim. Mas se era para destacar o Renegade, preparar o Renegade para a chegada do Avenger nos próximos meses, pelo menos com acabamento, eles preferiram não fazer isso. Inclusive o Avenger deve vir com algo muito parecido com isso aqui, talvez até em estética. Bom, o que realmente faz a diferença em um carro híbrido leve é também a suavidade da partida. Você nem sente o carro vibrar. Vou botar aqui em drive e vamos lá. Fazer um circuitinho
sem estrada, porque é no movimento mais urbano, na baixa velocidade, que o sistema híbrido leve tem a possibilidade de melhorar, né, o comportamento do carro. Tem também uma questão desses 15,5 cavalos reduzirem a necessidade de rotação do motor a combustão. A minha sensação aqui, que eu tô tendo nesse primeiro momento, esse primeiro contato com o Jeep Renegade, é que parece que o conversor de torque patina, escorrega menos quando eu tô acelerando. O carro responde mais rápido. Tira um pouco aquele atraso da resposta do acelerador. Eu tinha até esquecido que isso poderia acontecer, poderia ser uma vantagem, né, desse híbrido leve no Renegade, porque era uma coisa que nos últimos tempos estava me irritando um pouco nesse motor 1.3 T270 da Stellantis. Então, é um motor que rende bem, agora com menos atraso na aceleração. E pronto, acaba aqui o test drive. Não, vamos lá. O que o Renegade ainda tem de vantagem? O que sobrou de vantagem nesse carro? Suspensão traseira independente. A suspensão independente dele ainda resiste bastante à severidade do asfalto brasileiro. Então, ondulações, lombadas, o buraqueira mesmo, o Renegade rende muito bem, ele sobrevive muito bem e afunda ainda a dianteira, como sempre fez, né? Ele tem esse jogo de carroceria ainda bem marcante, mas eu vou te confessar que eu gosto e sempre gostei disso. Combina com o carro, né? Não é um carro molengão. Tendo a suspensão dele bem estruturada, né, McPherson na frente e atrás, ele consegue tirar vantagem disso, né? Eu gosto também dessa sensação de amplitude que o Renegade passa por conta das colunas bem verticais. Enfim, é um carro que passa a sensação de sempre estar aguentando o tranco. E tá aí aguentando o tranco no mercado brasileiro há 11 anos, né? E eu ainda gosto bastante desse carro. Acho que a equipe inteira, né, tem o Renegade como tinha o Renegade como um bom custo-benefício, na verdade, porque a versão Sport ganhou o melhor compra na categoria dele por 2 anos seguidos, nos 2 últimos anos. Mas agora sem a versão Sport, eu não sei como é que vai ser, né? A briga esse ano tá diferente. Mas, poxa, era 120 mil reais, um Renegade completinho, né, à medida do possível. Isso era bom. Agora, pelo menos, a versão de entrada tem essa tela de 10 polegadas aqui, que não é de se jogar fora, é a tela do Jeep Compass. Então, funciona muito bem com esse carro. Uma coisa é que ele tem tanto torque que você sente a direção dando suas esticadinhas aqui na aceleração, né? O torque steer. Essa coisa de afundar, mergulhar à frente na frenagem, inclinar um pouco para trás nas acelerações, ó. A carroceria como inclina na curva, isso é muito característico do Renegade. Mas isso não foi um problema para ele até agora, né? Eu gosto da posição de dirigir, eu falei disso. E com o Renegade é isso, você vai passando por lombada, o carro não sofre, freio a disco nas 4 rodas, freio de estacionamento eletrônico, bem-vindo. A buraqueira não é um problema para ele. Esse carro aqui tá com os pneus Scorpion, né, da Pirelli. Não é tão ruidoso, mas você vê que quando eu piso, o ronco do motor vem. Mas ainda é um isolamento bom quando o carro tá fluindo assim. Eu não precisava ter escapado do buraco que tava ali. Eu, às vezes, sou corrigido pelos amigos, eles acham que eu tô exagerando. Mas com essa longevidade que o Renegade tem, essa valentia, e apesar do preço, acho que dá pra considerar ele como o novo Uno brasileiro. Não só pelas formas quadradas, mas também com todas essas tentativas de evolução, o apelo que ele conquistou, a personalidade que ele tem. Eu acho que ele está indo por esse caminho. E
como eu falei, né? Esse carro hoje praticamente só existe no Brasil e nos países vizinhos para onde nós exportamos. Isso é bem impressionante, porque esse carro ele foi um sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que ainda falta um tempinho para produção brasileira, as vendas no Brasil superarem as vendas nos Estados Unidos, mas ele logo perdeu apelo. Igualmente na Europa. Ele fez muito sucesso no início, mas ele logo ficou defasado, datado, e ele foi ficando renegado na linha da Stellantis nesses mercados. Ele não chegou a ser profundamente atualizado mais vezes como aconteceu no Brasil. Essa atualização já é a segunda ou terceira que acontece só no mercado brasileiro. É muito impressionante isso no Renegade. É um carro que se encaixou muito bem. O Brasil comprou essa ideia do design de Jeep, né, do apelo de Jeep que ele tenta preservar, um Jeep antigo, as características de Willys. E o design ainda é uma coisa muito marcante nesse carro e sempre superou os problemas dessa plataforma. O espaço traseiro, a capacidade do porta-malas e, por que não, o desempenho do motor 1.8, né, que foi um motor que já foi o que ficou mais tempo presente nesse carro, esse 1.3 mais recente, de 2022. E mesmo com o motor 1.8, que não era lá essas coisas, o consumo era praticamente o mesmo desse carro, sem andar, o carro continuou vendendo e até vendia mais com o motor 1.8, diga-se. O Renegade é um case a ser estudado, é um case que ninguém conseguiu repetir ainda entre os SUVs compactos, ainda que T-Cross, Creta, Tracker vendam mais há muito tempo. O Renegade, na verdade, ele consegue sustentar as vendas dele. E talvez agora, com o apelo do sistema híbrido, ele consiga até um pouco mais de vendas. É até interessante abordar isso, porque Pulse e Fastback venderam mais com o sistema híbrido. E os Peugeot 208 e 2008 passaram a vender menos. Estão vendendo menos do que nunca praticamente agora. Estão vendendo menos de 1000 unidades por mês. Talvez seja um problema de oferta, de problema de importação da Argentina, né? Ou o pessoal está esperando tanto tempo que desistiu de comprar. Mas é isso. Ao contrário do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil, a Jeep, a Stellantis, não desistiu do Renegade. E agora ele até é um carro eletrificado, por incrível que pareça. O lançamento desse Renegade também coincide com uma preparação para o lançamento do Jeep Avenger nos próximos meses. Será o SUV de entrada da Jeep. E essa movimentação mostra bem onde eles vão enfiar seu Jeepinho 1.0 híbrido leve de 12 volts, com a mecânica do Pulse e até um pouquinho mais fraco, coisa de 116 cavalos. Vai ser nessa faixa de R$130 mil, talvez um pouco abaixo, entre 118 como preço inicial, porque é o espaço da gama que fica desguarnecido, digamos assim, sem a versão Sport. E justamente agora a Jeep está vendendo a versão Altitude, as 3 primeiras unidades da versão Altitude, com um preço promocional de R$129.990. Deve ser basicamente o preço de uma versão intermediária ou topo de linha do Avenger daqui a alguns meses. Então talvez seja interessante, se você gostou desse Renegade, correr e procurar ou as últimas unidades da versão Sport com painel emborrachado ou as primeiras unidades da Altitude. Enfim, R$129.990 na comparação com os R$141.990 de tabela, que vai ser o preço de trabalho do Renegade depois desse primeiro lote. E na sequência vem a versão Longitude, que é a única sobrevivente do lançamento do Renegade há quase 11 anos. A versão Longitude é a primeira que combina a câmera de ré, que é de série na versão básica, com o sensor traseiro e também tem como vantagem a saída de ar-condicionado traseira, entre outros itens, como o banco de vinil. Mas também é a primeira versão com o sistema híbrido leve, a Altitude não tem isso. E aí, por último, a última versão com mecânica híbrida é a Saara, que custa R$175.990. Já é um preço ali de Volkswagen T-Cross Comfortline 1.0, mas é um carro que entrega o teto panorâmico, as rodas aro 18, esse estilo, né, de cabine que você viu comigo, com tecido cinza. É um carro bem equipado na faixa de preço dele e com uma potência superior à dos 1.0.
ainda é uma grande vantagem do carro. E mais exclusivo que um sistema híbrido leve é o fato de um SUV compacto ter tração 4x4, como é o caso da versão topo de linha Willys, de R$ 189.490. Também é uma versão com uma mecânica distinta, ela não é híbrida leve e tem o câmbio automático de 9 marchas, como praticamente todos os 4x4 da Stellantis, seja Jeep, seja Ram. Mas, enfim, é um carro também que tem pneus off-road, tem os modos de tração para melhorar o desempenho do carro na lama, no off-road de verdade, e continua como o 4x4 mais barato do Brasil. Nesse ponto, não houve nem diferença, na verdade, no preço na comparação com o modelo anterior. E é isso. Esse é o novo Jeep Renegade e com essas de verdade sobre ele, eu me despeço. Até o próximo vídeo.